A ciência acaba de ser abalada por uma descoberta tão revolucionária que pode reescrever completamente nossa compreensão do universo. Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre o cosmos, todas as teorias que considerávamos absolutas, todas as certezas que a humanidade construiu ao longo de mais de um século de pesquisa, podem estar fundamentalmente erradas. O telescópio espacial James Webb, essa maravilha da engenharia humana que custou mais de 10 bilhões de dólares e representa o ápice da nossa tecnologia espacial, acaba de capturar imagens e dados que colocam em xeque nada menos que a teoria da relatividade de Einstein. Estamos falando de uma descoberta tão impactante que os próprios cientistas da NASA estão hesitando em divulgar todos os detalhes. Não por conspiração, mas porque compreendem a magnitude do que isso significa para a física moderna. Durante mais de um século, Albert Einstein foi considerado o gênio supremo da física. O homem que desvendou os segredos do espaço e do tempo, que nos mostrou como a gravidade funciona e como o universo se comporta em suas escalas mais grandiosas. Suas equações foram testadas milhares de vezes. Suas previsões se mostraram corretas em inúmeras ocasiões. E toda a nossa tecnologia moderna, desde o GPS no seu celular até as usinas nucleares, depende da precisão matemática das teorias de Einstein. Mas agora, a mais de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, orbitando no ponto de Lagrange L2, o telescópio James Webb está observando fenômenos que simplesmente não deveriam existir. Se Einstein estivesse completamente certo, os dados que estão chegando são tão perturbadores que equipes de cientistas ao redor do mundo estão trabalhando dia e noite, verificando e reverificando cada cálculo, cada observação, cada pixel das imagens capturadas na esperança de encontrar um erro, qualquer coisa que possa explicar o inexplicável, sem destruir o alicerce da física moderna. O que exatamente o Webb descobriu? As primeiras pistas vieram de observações de galáxias extremamente distantes, algumas formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Segundo as teorias atuais, baseadas nos modelos de Einstein, essas galáxias primordiais deveriam ser pequenas, caóticas, ainda em processo de formação. Eram os primeiros balbucios do universo aprendendo a criar estruturas complexas. Mas o que o Webb encontrou foi completamente diferente. Galáxias massivas, maduras, organizadas, com estruturas espirais perfeitas e buracos negros supermassivos em seus centros, como se já tivessem bilhões de anos de evolução. Isso por si só já seria revolucionário. Mas a verdadeira bomba veio quando os cientistas começaram a analisar a velocidade de expansão do universo. Nessas regiões distantes, a constante de Hubble, que descreve a taxa de expansão cósmica, deveria ser consistente em todo o universo observável. É como se o universo tivesse um ritmo de crescimento uniforme, ditado pelas leis fundamentais da física. Mas os do Webb mostram variações significativas nessa taxa. Variações que não podem ser explicadas pela relatividade geral de Einstein, nem pela presença de matéria escura ou energia escura. Mais perturbadora ainda foi a descoberta de estruturas cósmicas que parecem desafiar completamente nossa compreensão da gravidade. O Webb identificou filamentos de galáxias que se estendem por bilhões de anos-luz, organizados de forma que sugere a existência de forças ou dimensões que nossa física atual não consegue explicar. É como se o universo tivesse uma arquitetura, uma estrutura subjacente que opera segundo regras completamente diferentes daquelas que Einstein formulou. Os cientistas estão particularmente intrigados por observações que mostram a luz se comportando de maneira anômala ao passar por certas regiões do espaço. A relatividade geral prevê como a gravidade deve dobrar a luz, um fenômeno chamado lente gravitacional, e essas previsões sempre se mostraram corretas. Mas o Webb está detectando distorções na luz que são muito mais intensas do que deveriam ser, como se existissem concentrações de gravidade invisíveis que não correspondem a nenhuma matéria detectável, nem mesmo a misteriosa matéria escura. Talvez o mais desconcertante sejam as observações de objetos que parecem estar se movendo mais rápido que a velocidade da luz, algo que Einstein considerava absolutamente impossível. Esses objetos não são partículas, mas estruturas cósmicas inteiras. Jatos de material, expelidos por buracos negros que parecem violar o limite de velocidade fundamental do universo. Os cientistas estão explorando várias explicações, desde efeitos de projeção, até a possibilidade de que o próprio espaço-tempo tenha propriedades que ainda não compreendemos. A comunidade científica está dividida em sua resposta a essas descobertas. Alguns defendem que devemos ser extremamente cautelosos, que observações extraordinárias
requerem evidências extraordinárias, e que é prematuro descartar um século de física bem estabelecida baseando-se em dados preliminares, eles argumentam que pode haver explicações dentro do framework atual da relatividade, talvez envolvendo fenômenos exóticos que ainda não consideramos adequadamente. Outros cientistas, no entanto, estão abraçando a possibilidade de uma revolução científica. Eles apontam que a história da ciência é pontuada por momentos em que observações inesperadas forçaram mudanças fundamentais em nossa compreensão do mundo. Quando Galileu apontou seu telescópio para Júpiter e descobriu suas luas, isso não apenas expandiu nosso conhecimento do sistema solar, mas desafiou toda a cosmovisão geocêntrica da época. Quando Einstein propôs a relatividade, ele não estava apenas corrigindo pequenos erros na física newtoniana, mas revolucionando nossa compreensão básica da realidade. As implicações dessas descobertas vão muito além da física teórica. Se Einstein estava parcialmente errado, ou se suas teorias são apenas aproximações de uma realidade mais complexa. Isso pode abrir portas para tecnologias que atualmente consideramos impossíveis. Viagem mais rápida que a luz, manipulação, acesso a dimensões extras do espaço-tempo, menos conceitos, que relegamos à ficção científica, podem estar mais próximos da realidade do que imaginávamos. Enquanto isso, os engenheiros e cientistas que operam o telescópio James Webb estão trabalhando incansavelmente para coletar mais dados, apontando seus instrumentos supersensíveis para as regiões mais distantes e misteriosas do universo. Cada nova observação pode confirmar ou refutar essas descobertas iniciais, e a tensão na comunidade científica é palpável. Estamos no limiar de descobrir se vivemos em um universo einsteiniano ligeiramente modificado, ou se nossa realidade é fundamentalmente diferente de tudo o que imaginávamos. O que torna essa situação ainda mais fascinante é que não podemos simplesmente ignorar essas observações. O telescópio James Webb não é um instrumento experimental ou não comprovado. É o resultado de décadas de planejamento, desenvolvimento e teste, utilizando as tecnologias mais avançadas que a humanidade. Seus espelhos foram polidos com precisão nanométrica. Seus detectores podem captar fótons individuais de luz que viajaram por bilhões de anos para chegar até nós. E seus instrumentos foram calibrados com um cuidado meticuloso. A ironia é profunda. Usamos a tecnologia baseada nas teorias de Einstein para construir um telescópio que agora questiona essas mesmas teorias. É como se Einstein tivesse fornecido as ferramentas para sua própria refutação. Um testamento à natureza autocorretiva da ciência e à busca implacável da humanidade pela verdade, mesmo quando essa verdade desafia nossas crenças mais fundamentais. Agora, enquanto os dados continuam chegando do espaço profundo, uma coisa é certa: estamos vivendo um momento histórico na ciência. Independentemente de como essas descobertas se desenrolem, elas já mudaram para sempre nossa perspectiva sobre o universo e nosso lugar nele. Para Einstein, se ele pudesse testemunhar este momento, talvez não fosse tarde demais para pedir desculpas, mas sua verdadeira genialidade residia em sua disposição de questionar o inquestionável. E agora, um século depois, o universo está retribuindo o favor, questionando as próprias teorias que ele nos legou.